Olá, boa noite. Eu me chamo Marli Cruz e nós estamos aqui mais uma vez no grupo Servir, do qual eu faço parte, para poder falar um pouco mais da nossa doutrina espírita. Bem, hoje nós vamos fazer um esclarecimento conforme a codificação de Kardec, na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, em que ele questiona os espíritos por que Deus criou os homens maus. É um questionamento que muitas pessoas fazem, E Kardec também tinha essa curiosidade, esse interesse em entender por que existem homens bons, espíritos bons e espíritos maus. Aí na pergunta, na questão 115, Kardec faz esse questionamento. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? E os espíritos responderam: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Bem, Deus criou todos os homens iguais, simples, ignorantes, sem nenhum conhecimento. Todos nós começamos do mesmo jeito, no mesmo ponto de partida. E ele continua, e eles continuam. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer progressivamente, e progressivamente conduzirá à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. Então, para que eles se aproximassem de Deus, e caminhassem rumo à perfeição, Deus deu a cada um deles uma missão, E que missão é essa? É a missão do aperfeiçoamento moral, para que a gente consiga eliminar o egoísmo, o orgulho, que a gente aprenda a amar o próximo, aprenda a perdoar, a não julgar, a fazer o outro o que gostaríamos que nos fizessem, Enfim, nos tornar perfeitos como ele é perfeito. E prossegue aqui. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nesta perfeição. Então, que felicidade é essa, A felicidade do dever cumprido, a sensação da missão cumprida, de chegar no plano espiritual e ver que todo aquele planejamento que a gente fez, que antecedeu a nossa reencarnação, nós cumprimos. Se não cumprimos todos, a grande maioria. Então, nós vamos chegar no plano espiritual, tendo alcançado mais um degrau da nossa evolução moral. E assim, a gente vai se tornando um espírito bom. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Então, Deus impõe provas, nos dá missão. Mas nós também participamos desse planejamento das provas e das nossas missões, através de um plano reencarnatório. Então, nós escolhemos a maior parte de tudo que a gente vai passar. Mas Deus, como é muito bondoso, é um Pai amoroso, quando Ele vê a nossa lista de metas, Ele diz: não vai dar para ir com tudo isso não, porque você não vai dar conta. Ele conhece as nossas limitações, conhece as nossas imperfeições, sabe que do lado de cá, no plano material, o consumismo, as questões familiares, os sentimentos ainda rudes que ainda a gente carrega dentro de nós, vão nos impedir de concluir a maioria das missões que a gente coloca naquele planejamento. Então, Deus, sendo muito caridoso conosco, misericordioso, Ele nos concede
10% daquilo que a gente gostaria de fazer. Ele sabe que o tempo aqui é limitado, então não adianta a gente querer fazer tudo numa única encarnação. Então, reencarnamos, descemos, vem para cá, encontra uma família meio complicada, emprego preocupado, um mundo conturbado, pandemia, uma série de coisas. E aí que começa a complicar, né? Mesmo com 10%, não é fácil, né? Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino, né? Então, uns aceitam com facilidade, fazem tudo conforme planejado, né? E concluindo, retornam ao plano espiritual com chegam ao seu destino, né? Ao plano espiritual com tudo tudo concluído, né? Nota 10, maravilha, aquela felicidade, nós somos recebidos com festa, porque tem muitos amigos espirituais aguardando a gente com a taça da vitória, vamos dizer assim, né? Porém, outros não conseguem sofrê-la sem lamentação, e assim permanece por sua culpa distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Então, alguns, no meio do caminho, começam. Não vou dar conta disso, tá muito difícil, eu vou deixar isso para a próxima encarnação, porque eu não consigo perdoar fulano. Eu não aceito que me façam isso. O que é meu, não é de mais ninguém. Eu gostaria de até ajudar mais, mas e depois eu vou ficar sem? Então, começa a lamentar, demorou de arrumar emprego. Não, só comigo que acontece isso. Por que comigo acontece isso, que eu não consigo arrumar emprego? Sofre de algumas doenças. Nossa, eu mal saio de um problema de saúde, já vem outro. Toda hora eu tô ficando doente, tô sempre perdendo alguma coisa, né? Quando não é um bem material, é um parente, um amigo, eu tô sempre perdendo. Eu não aguento mais. Dá vontade de desistir. Bem, aí a pessoa fica amargurada, ela começa a ter rancor das pessoas, mágoa, né? Raiva, começa o orgulho a se elevar, né? O egoísmo, então, nem se fala, a pessoa não dá conta do planejamento reencarnatório dela. E aí fica cheia de lamentações, por tudo ela se lamenta, por tudo ela reclama, tudo para ela nada tá bom. Ela não consegue ver que a maior parte das coisas que ela possui são benéficas, são boas. Ela só consegue ter olhar para aquilo que está dando errado. E não encara isso como desafio. Ela encara isso como derrotas mesmo, como, sabe, opção de desistir. Bem, e é nesse momento, né, entre a aceitação e a lamentação, que a gente escolhe ser um espírito bom ou um espírito ruim, um espírito mau. Porque os espíritos bons vão alcançar um degrau na evolução moral. E os espíritos que não conseguem sair dos vícios, das vicissitudes, das lamentações, que não conseguem concluir meta nenhuma, ele vai ficando estancado, paralisado. Enquanto uns progridem, outros ficam ali, naquele mesmo degrau, entendeu? E aí, eles vão se tornando, aí vai havendo essa diferença, essa desigualdade entre espíritos bons e espíritos maus. Espírito que não perdoa, que quer vingança, né? Que tem rancor, que quer
descontar de alguma forma nas outras pessoas, que não tem alegria de viver. Aí quando chega no plano espiritual, aqueles que tiveram aceitação, né, vão chegar com a sensação de missão cumprida, e essa missão cumprida vai dar a eles o quê? Êxito, né? Louvor, honras e glórias. Nossa, tudo de bom, você vai chegar lá pleno. Já quem lamenta vai chegar lá com a sensação de perda, de culpa, de consciência pesada, entendeu? E aí a gente vai se diferenciando. Os espíritos, e Kardec ainda continua na 115, na questão 115A, dizendo o seguinte: Kardec pergunta: segundo isto, os espíritos na sua origem se assemelhariam a crianças, ignorantes e sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam? Ao percorrer as diferentes fases da vida? Sim. Os espíritos respondem: sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende da sua docilidade, mas a vida de um homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Ou seja, enquanto o homem material, enquanto está aqui na Terra, reencarnado e reencarnado, nós temos uma data limite, nós temos um tempo para concluir, tá? Mas o nosso espírito, ele se estende ao infinito porque nós somos eternos, nós temos toda a eternidade para evoluir. Aí está a bondade, a justiça e a misericórdia de Deus, que nos dá outras e outras e outras oportunidades. O problema é que nós estamos chegando ao fim de um planeta de provas e expiações. E a gente está caminhando para um planeta de regeneração. Então, na Terra, no planeta de prova e regeneração, não vai haver mais espaço para os espíritos maus. Só vão reencarnar aqui aqueles que conseguiram concluir as suas metas, conseguiram evoluir moralmente. Aqueles que não conseguiram, eles vão ser exilados para outro planeta. De repente, num planeta que ainda está na Idade da Pedra. Você imagine a gente, com o conhecimento que nós temos hoje, chegar num planeta da Idade da Pedra, ainda não conhece nem o fogo, não tem água encanada, não tem transporte, né? Então, vamos aproveitar essa encarnação. Aqueles que são bons, né? Continue sendo bons, dando exemplo, porque já diziam os sábios, né? E eu conheci alguns. O exemplo arrasta multidões, né? Então, vamos nos esforçar para ser bons. Vamos nos esforçar para concluir a nossa missão. E aqueles que estão com dificuldade de concluir, que estão achando mais difícil, que não está conseguindo, orem. Peça a Deus um alívio, né? Uma ajuda para carregar o fardo. Mas não desistam. Não desistam. Porque se nós só viemos com 10% do que a gente precisava aprender, que a gente consiga pelo menos os 9%. Para quando a gente chegar no plano espiritual, a gente ter a alegria de ver que o nosso esforço não foi inútil. Agradeço muito a vocês pela paciência, pelo carinho e peço a Deus, nosso Pai, que abençoe a todos vocês, dê a vocês uma noite de paz e que vocês concluam as suas metas. Que assim seja. Um abraço. Fiquem com Deus.